Opa, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos nesse sabadão maravilhoso, sabadão de véspera de Natal, hein? Véspera de Natal e como que a gente tá aqui? Trabalhando pra caramba, tem que valorizar o profissional. Vamos aqui começar os trabalhos de hoje, galera, falando sobre a rodada de ontem, tá? Tivemos uma rodada bem cheia, tá? Foram muitos jogos na rodada de ontem, tivemos uma rodada recheada de grandes performances individuais, então vamos aqui passar pelo que de melhor aconteceu. Antes, deixa seu like e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda muito o meu trabalho, tá? Dá uma moralzinha, se inscreve aí, dá essa moralzinha pro pai. Fechou? Vamos lá, galera, vamos aqui começar falando sobre a vitória do Orlando Magic para cima do San Antonio Spurs. O Orlando venceu por 133-113, primeiro tempo foi até bem equilibrado, só que no segundo tempo a molecada do Orlando foi muito bem, né, conseguiu ter um ótimo volume de jogo e garantiu a 13ª vitória do time na temporada. Já San Antonio teve sua 22ª derrota. Destaque do jogo, na minha opinião, Cole Anthony, né, flertou com triple-double, 23 pontos, 10 rebotes e 9 assistências para o menino Cole Anthony no jogo de ontem, tá bom? Atlanta Hawks venceu o Detroit Pistons por 130-105, né? No primeiro tempo, o Detroit até que deu engrossadinha no caldo, só que aí no segundo tempo, o Trae Young e companhia tiveram um volume de jogo absurdo. Atlanta meteu 70 pontos só no segundo tempo e conseguiu garantir a 17ª vitória na temporada. Já Detroit, se afundando a cada dia mais, teve a sua 27ª derrota. Destaque do jogo foi ele, o menino mimado de Atlanta, Trae Young, né? Trae Young meteu ontem 26 pontos e 13 assistências e foi o grande destaque da equipe do Hawks. Boston Celtics encarou Minnesota Timberwolves e, diferente do que aconteceu no último confronto entre as duas equipes, o Boston venceu, né? Celtics venceu por 121-109. O jogo foi bem parelho até o quarto período. No quarto período, aí o Jaylen Brown assumiu o controle da equipe, meteu 23 pontos no quarto período e garantiu a 23ª vitória do Celtics na temporada. Já Minnesota teve sua 17ª derrota. Minnesota volta a ter campanha negativa. Destaque do jogo foi ele, Jaylen Brown, que meteu 36 pontos e 7 rebotes no jogo. Jaylen Brown jogando muita bola ontem. Toronto Raptors enfrentou o Cleveland Cavaliers e venceu muito bem, tá? Meteu 118-107, né? O ataque do Toronto foi absurdo, Siakam jogou muito bem. No primeiro tempo, Toronto meteu 69 pontos e no segundo tempo, apesar do Cleveland ter ido muito bem, o Raptors segurou muito bem a vantagem e garantiu sua 15ª vitória. Já Cleveland teve sua 12ª derrota, tá bom? Chicago Bulls venceu o New York Knicks ontem por 118-117, né, cara? O Knicks fez uma grande atuação, tá? O RJ Barrett teve talvez o seu melhor jogo com a camisa do Knicks. Foram 44 pontos pro RJ Barrett. Só que aí, na última posse, DeMar DeRozan foi pra cima e meteu a cesta da vitória, deixando apenas 0,4 segundos no relógio. Knicks não conseguiu fazer nada na posse seguinte e Chicago conseguiu garantir sua 14ª vitória na temporada. Já o Knicks teve sua 15ª derrota, né? Depois daquela sequência mágica de 8 vitórias do Knicks, o Knicks tá dando uma caída legal na temporada, né? Tá na hora do Knicks voltar a vencer jogos. Não pode ficar muito tempo sem vencer, não. Indiana Pacers venceu o Miami Heat ontem por 111-108, num jogo que foi muito equilibrado. O que fez a diferença, o que desequilibrou o jogo foi a individualidade de Tyrese Haliburton, né, o armador do Indiana Pacers. Teve a melhor atuação dele com a camisa do Pacers, meteu seu career high com 43 pontos e garantiu a 17ª vitória de Indiana. Já Miami teve a 17ª derrota na temporada, né, cara? E tem gente que questiona o Haliburton como titular. Toda vez que o Haliburton tiver uma grande atuação, eu vou falar isso. Não dá pra esse cara não ser titular do All-Star Game. Tem que ser titular. Pra mim, melhor armador da Conferência Leste nessa temporada. Não tenho dúvida disso. Vamos lá. Dallas Mavericks encarou o Houston Rockets e, tendo um Luka Doncic simplesmente absurdo,
Dallas conseguiu vencer por 112-106. Primeiro tempo, o Dallas conseguiu ter um ótimo volume, né? Foi pro intervalo vencendo por 11 pontos, muito por conta do Luka, que meteu 18 pontos só no primeiro tempo. Dallas foi com levou 11 pontos de vantagem. Na volta do intervalo, o Houston voltou bem, tá? Voltou bem produtivo, meteu 56 pontos no segundo tempo, só que aí não conseguiu empatar ou virar o jogo, porque o Luka Doncic foi simplesmente bizarro. Foi ainda mais bizarro no segundo tempo. Foram 32 pontos marcados e Dallas finalmente volta a ter campanha positiva. Agora são 17 vitórias e 16 derrotas para a equipe do Dallas. Já Houston teve sua 23ª derrota, mas essa foi uma derrota em que o Houston jogou bem, tá? Houston jogou bem. O Jabari Smith, inclusive, teve talvez a melhor atuação dele na temporada. Foram 24 pontos e 10 rebotes pro Jabari. É que ontem tava impossível parar o Luka, né? Luka fechou ontem com 50 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Aí fica difícil para qualquer time vencer. Aí fica muito difícil, né? Grande atuação do Luka e boa vitória do Dallas Mavericks, que inclusive meteu o Christian Wood de titular, hein? Muito provavelmente não volta mais pro banco. New Orleans Pelicans enfrentou o Oklahoma City Thunder e num jogaço com direito a overtime, o Pelicans venceu por 128-125, né? O Pelicans teve um ótimo volume no primeiro tempo, foi pro intervalo vencendo por 62-46, só que o Oklahoma veio muito bem pro terceiro período, cara, liderado por Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey. Oklahoma meteu 31-16 no terceiro período e depois de um quarto bem pegado, o Thunder conseguiu forçar o overtime. Só que aí no overtime, o Pelicans foi mais sólido, foi mais seguro e mesmo sem ter Zion Williamson, conseguiu vencer por 128-125. 20ª vitória do Pelicans na temporada e Thunder teve sua 19ª derrota. Mas mesmo derrotado, o destaque do jogo foi do Oklahoma. Shai Gilgeous-Alexander, 44 pontos e 10 rebotes pro moleque. Jogou demais o nosso menino Shai. Falando agora sobre Denver Nuggets, cara. Denver venceu ontem o Portland Trail Blazers por 120-107, né, no primeiro período. O Denver conseguiu ser superior, abriu uma vantagem, só que aí no segundo período, no segundo quarto, o Portland veio muito bem, meteu 37 pontos e deixou o jogo totalmente em aberto para o segundo tempo. Só que aí, no terceiro período, Jokic e companhia tiveram uma atuação brilhante dos dois lados da quadra, meteram uma parcial de 35-16 e fecharam o jogo com 120-107. Denver conseguiu sua 20ª vitória na temporada, Portland teve sua 16ª derrota. Destaques do jogo, pelo lado do Denver, Nikola Jokic, 29 pontos, 8 rebotes e 11 assistências para o Jokic. Pelo lado do Portland, ele, Damian Lillard, 34 pontos e 8 assistências para o nosso querido Dame Dolla. Washington Wizards venceu o Sacramento Kings ontem por 125-111, né? O Wizards teve um segundo período mágico, né? Meteu 40-23 e no segundo tempo só controlou o jogo e conseguiu sair com sua 13ª vitória. Kings teve sua 14ª derrota. Destaques do jogo, Kyle Kuzma, 32 pontos, na verdade, e 9 rebotes para ele. Jogou muita bola o Kyle Kuzma. Pelo lado de Sacramento, cabe destacar ele, Saboninho, Domantas Sabonis, fechou ontem sua participação com mais um triple-double. Foram 20 pontos, 15 rebotes e 10 assistências para o nosso querido Domantas Sabonis, tá bom? Charlotte surpreendeu e venceu o Leicão ontem por 134-130, né? Os dois times começaram muito bem o jogo, muito produtivos, né? Ambas as equipes meteram 67 pontos no primeiro tempo. Foram 67 pro Charlotte e 67 pro Lakers, cara. Foi um jogo muito movimentado. No terceiro período, o Hornets voltou muito melhor e conseguiu abrir 10 pontos de vantagem. Só que aí no quarto período, né, cara, o LeBron decidiu carregar o time, botou o Lakers nas costas, fez de tudo, meteu 18 pontos, só que não foi suficiente para evitar essa derrota do Lakers. Lakers teve sua 19ª derrota, Charlotte apenas sua 9ª vitória. Destaques do jogo. Pelo lado do Charlotte, PJ Washington,
24 pontos para o ala pivô, jogou muito bem. Pelo lado do Lakers, LeBron meteu 34 pontos e 8 assistências, mas não foi suficiente, né? Filadélfia venceu o Clippers ontem por 119-114. O jogo começou com o Filadélfia tendo Embiid e Harden muito bem e um Clippers coletivamente funcionando melhor. E o resultado foi o Clippers indo para o intervalo com uma boa vantagem, né? O Clippers meteu 63 pontos no primeiro tempo, 10 bolas de 3, 16 assistências e teve 3 jogadores com mais de 10 pontos. Clippers começou muito bem, só que aí no segundo tempo só deu Filadélfia. No terceiro período, Sixers meteu 34-22, Joel Embiid meteu 11 pontos e no quarto período o Clippers não teve força, não teve perímetro para buscar o resultado e acabou sendo derrotado, né? Destaques do jogo: Joel Embiid, 44 pontos pro Embiid, a barbaridade que esse cara jogou ontem. E o James Harden meteu um triple-double com 20 pontos, 11 rebotes e 21 assistências. Tá bom pra você? Tá bom pra você? 21 assistências? Tá bom pra você? Sacanagem o que a duplinha jogou ontem, hein? Pelo lado do Clippers, cabe destacar Kawhi Leonard, né? Que meteu 28 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do nosso querido Los Angeles Clippers. Indo aqui para os últimos 2 jogos de ontem, tivemos o Memphis Grizzlies passando o carro no Phoenix Suns. Memphis venceu por 125-100, né? No primeiro tempo, o Memphis já decidiu o jogo, né, cara? Com um domínio absurdo dentro do garrafão. Memphis foi pro intervalo vencendo por 59-38. Só para vocês terem noção de como o Memphis dominou o garrafão, foram 35 rebotes, 14 ofensivos e 40 pontos dentro do garrafão do Phoenix. Coisa de louco que o Memphis fez. Na volta do intervalo, o Phoenix até que voltou melhor, mas sentiu muito a ausência do Devin Booker, não teve poderio para buscar o placar, enquanto o Memphis, cara, brincou de jogar, ficou distribuindo ponte aérea, o Ja Morant ficou rindo o tempo inteiro, e enquanto eles riam, se divertiam, o Phoenix era atropelado. Terceiro período, Memphis meteu 38-31, e aí, meu amigo, não teve muito o que fazer. Quarto período serviu somente para o Brandon Clark, ala pivô reserva do Memphis, colecionar highlights, né? Se você quiser, inclusive, uma análise mais aprofundada desse jogo, tem vídeo no canal, tá bom? Memphis conseguiu sua 20ª vitória e Phoenix sua 14ª derrota. Destaques do jogo. Destaque do Phoenix não tem nenhum, tá? Phoenix foi horroroso. Todo mundo foi mal ontem. Agora, pelo lado do Memphis, temos Ja Morant com 12 pontos e 11 assistências. Jaren Jackson Jr., 24 pontos e 10 rebotes. Desmond Bane voltou ontem e meteu 17 pontos. E Brandon Clark veio muito bem ontem. Para mim foi o melhor jogador da partida. Foram 24 pontos e 10 rebotes para ele, tá bom? E fechando aqui as nossas análises, vamos falar sobre mais um atropelo, que foi o atropelo do Brooklyn Nets para cima do Milwaukee Bucks, né, cara? O Brooklyn meteu 118-100. Primeiro período, vimos um Brooklyn muito sólido na defesa, muito bem na defesa, e ofensivamente explorando muito bem o perímetro e também a média distância com Kevin Durant. Primeiro período, Brooklyn meteu 36-29 e, pra ser sincero, o Bucks não fez muita coisa, tá? O Bucks não conseguiu fazer muita coisa no primeiro período. No segundo período, o Nets se manteve muito bem na defesa e teve o banco muito bem, né, cara? O banco do Nets fechou o primeiro tempo com 17 pontos marcados, sendo que 10 foram só do TJ Warren. Enquanto isso, o elenco do Bucks não foi bem, tá? Sem o Giannis, o Bucks não produziu nada e foi pro intervalo perdendo por 60-47. Na volta do intervalo, o Milwaukee até que foi bem, tá? O Giannis voltou melhor, mais produtivo. Só que o Brooklyn, velho, o Brooklyn foi impecável na defesa ontem. Foi impecável a defesa do Brooklyn. Conseguiu segurar, né, o Bucks nos momentos em que o Milwaukee começava a gostar do jogo. O Brooklyn dava uma travada e ofensivamente teve um Kevin Durant muito bem na transição, conseguiu se manter 10 pontos na frente. E no quarto período, quando o Bucks achou que poderia dar um calor no jogo, Kyrie Irving, que não havia feito nada o jogo inteiro, simplesmente explodiu para 14 pontos no quarto período e garantiu essa grande vitória do Brooklyn Nets, 21ª vitória do Brooklyn, 10ª derrota do Bucks, e como eu disse na análise de ontem desse jogo, falo aqui de novo,
Se era uma vitória grande que o Nets precisava para entrar na conversa de favorito ao título, depois de ontem não precisa mais, tá? O Nets tem que estar na conversa. Não digo que é o maior favorito, mas na conversa tem que estar. Destaques do jogo, pelo lado do Bucks, tá? Giannis, tá? Simplesmente Giannis, 26 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Jogou muito bem o Antetokounmpo. Agora, pelo lado do Brooklyn, temos muitos destaques. Primeiro, Kevin Durant, 24 pontos, jogo extremamente sólido do KD. Nicholas Claxton fez uma ótima performance, teve uma ótima atuação, 19 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e um ótimo trabalho defensivo. Kyrie Irving, que não estava jogando nada, mas depois do quarto período se tornou um dos destaques do jogo. Foram 18 pontos para o Kyrie, sendo 14 só no quarto período. E eu também quero destacar o banco do Nets, que ontem meteu 28 pontos, tá? O banco do Nets foi muito bem, tá bom? Assim como o jogo entre Memphis e Suns, também tem a análise de Nets e Bucks aqui no canal, fechou? Galera, é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, agradeço muito você que ficou comigo até aqui. Peço que você deixe seu like e se inscreva caso não seja inscrito. E fique ligado porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair no canal, tá bom? Fica ligado também no primeiro link que tá aqui no comentário fixado, tá? Porque esse link vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então não perca essa oportunidade, clica no link e garanta já o seu League Pass para assistir toda a rodada de Natal de graça. Aproveite essa oportunidade. E é isso, tá bom, galera? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço muito sua audiência, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.